Olá, Ana. Tentei fazer uma gravação para te explicar mais ou menos qual a ideia da apresentação, né? E espero que consiga te ajudar. Mas a gente já tinha conversado, não é uma apresentação difícil, né? É uma apresentação fácil ali, acho que faz parte, muito mais parte da seu dia a dia. Acho que vai ficar, com a gente conversando assim, acho que vai ficar fácil de entender a principal ideia, né? Então, o que que acontece? O desenvolvimento da apresentação, do estudo, mais ou menos, é o seguinte: eles começam ali falando sobre a importância do voluntariado, né? Que é a arte de mudar o mundo, já que muito desse trabalho consegue ali fazer com que a gente consiga ter um novo olhar com relação a nós mesmos e ao outro, né? Ali, tanto quem é acolhido, como também na questão da nossa reforma íntima, né? Então, a importância do voluntariado no mundo. Ele também dá várias dicas de como ser um bom voluntário, tanto que depois da formação do grupo ali, da capacitação do voluntariado, é criado um grupo. E é como se eles formam como se fosse um grupo de estudo. Então, todo mês, na verdade, são questões mais ou menos uma vez por mês, tem estudo, eles mandam como se fosse um vídeo de um estudo que está relacionado à reforma íntima, à questão de ajudar o próximo. Então, o estudo, ele continua, sabe? Eles têm essa preocupação e essa ajuda, né, com o voluntariado. E aí ele fala que eu coloquei, né, voluntariado no mundo, na vida e na casa de Frei Fabiano, porque eles mostram isso, eles mostram vários lugares onde é feito o voluntariado, onde se pode fazer o voluntariado, né? Aí eles mostram a FESP ali, que foi a, a formação aí no caso dessa capacitação. Então eles apresentam aí vários lugares que a gente pode trabalhar como voluntariado, né? E aí eles mostram ali a casa, as sedes, eles também têm o Frei Fabiano, que fica lá na Zona Norte, se não me engano, e, e, e eles apresentam. E aqui eu coloquei para você as várias outras casas, né, que estão ali associadas à casa de Fabiano. O que que eles fazem? Eles começam sempre tentando buscar informações sobre quem está ali se propondo a fazer a capacitação do voluntariado, do voluntariado dele. Então, eles têm interesse de conhecer ali, se familiarizar com a história do voluntário. Então, eles fizeram uma enquete para saber se a gente já tinha feito trabalho voluntário ou não, né? Aí, em segundo momento, eles mostram ali uma pesquisa, eles apresentam essa pesquisa, né, mostrando quantas pessoas já voluntariou na FESP ou em outros lugares. Eles também mostram uma pesquisa científica ali, um livro que é usado como base ali, apresentando aí a importância do voluntariado, né? E aí eles vão ali desenrolando ali, mostrando a resposta para todos esses questionamentos assim. Aí acho que é interessante conhecer, aí, talvez você já tenha essa afinidade com as pessoas, né? Mas eles mostram assim sempre um acolher, dá a entender que é um acolher, assim. Eu gostaria de saber como você se sente, onde você trabalhou, entendeu? Como se estivessem querendo agregar. É isso que eu entendi ali na apresentação. Aí, então, aí, como eu te falei, né? Ele fala, conte-nos sobre o seu voluntariado, o que você fez ali de voluntariado. Aí ele começa a nos mostrar, né? Alguns depoimentos. Ele apresentou ali um depoimento muito simples de uma mulher que falava que ser voluntário é fazer tipo, muito próximo da caridade, até um ouvido ali é uma forma de voluntariar, né? É o exercício para o voluntariado. Aí depois ele nos mostra um livro que ele faz como indicação para que a gente tenha esse livro aqui em casa, ele é muito bom. E aí ele conta a história de um pesquisador do Victor, né, que ele passou na época lá dos nazistas, ele ficou muito tempo ali, passou
por essa situação de ter ficado preso, perder os familiares, tudo, e ele conta nesse livro a história como ele sobreviveu a todas essas situações. Então, ele instiga ali que a gente faça a leitura desse livro. A gente já tinha lido esse livro, né? Que o Vitor ganhou um tempo atrás. Mas, enfim, aí ele também fala de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com 7.048 alunos, né? Onde ele mostra ali que uma grande porcentagem deles, o intuito de fazer o voluntariado era encontrar um objetivo para a vida. E uma pequena porcentagem ali seria para ganhar dinheiro, né? Mas é muito interessante. Aí ele explica um pouco por cima aí o que que é essa logoterapia, né? Que na verdade esse livro foi escrito, esse desenvolvimento aí dessa abordagem foi feito por esse psicólogo, né? E ele fala aí dessa busca da vida, do sentido da vida, né? Já que ele passou ali por experiências nessas prisões nazistas, e aí o que ele compreendeu e como ele resistiu, ele é muito interessante. E aí você pode, eu coloquei aqui a ideia principal dele, ele só comentou, só que como eu ia esquecer, a gente pode esquecer, eu coloquei aqui, mas você pode tirar na hora e só comentar o que ele propõe ali, como resultado ali da abordagem da vida dele, né? O que que ele espera desse, qual é o sentido realmente da vida? Como que a gente consegue encontrar esse sentido da vida? E aí ele fala, ele explica, né? E aqui tá os três principais itens aí que ele cita. Mas é muito interessante porque o tempo todo ele conta um pouco da história e ele fala, não vou ficar falando muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Se você quiser também a gente pega, te empresta esse livro. Aí ele fala, ele começa a falar dos motivos para voluntariar. Então, muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, eles estão ali em busca do sentido da vida, né? Ele está buscando ali respostas para a vida, ele está tentando se sentir melhor como ser humano. Então, ele começa conversando e falando isso, né? E eles mostram ali que, inclusive, muitas empresas, elas têm um olhar um pouco mais aguçado para os funcionários que já fizeram algum tipo de trabalho voluntário. Então, o funcionário, às vezes, na hora da escolha, ali, da seleção, as empresas elas visam muito isso, elas dão muita importância a isso, a pessoa que tem esse primeiro passo, assim, de querer fazer alguma coisa sem nada em troca, né? Aí ele frisa bastante nesse assunto. Aí depois ele começa a dar dicas importantes para como a gente pode se tornar um bom voluntariado, porque é exercício, né? Você tá ali de graça, muitas vezes nós temos muitas arestas, né? Ele fala aí, então, mas o que que eu ganho com isso? O que que nós ganhamos com isso? Aí ele começa falando que o serviço voluntariado é uma forma transformadora de participação cidadã, faz diferença no meio, que o voluntariado ele tem ali uma participação efetiva, ele acredita e contribui na mudança da sociedade, então são pessoas que sempre tentam olhar para o lado positivo, e você percebe que a partir daí ele já começa a trabalhar o psicológico de quem está ali se propondo a ser voluntário, sabe? Então tem essa necessidade de atender às necessidades do próximo, né? Ele se identifica com uma causa, é uma relação solidária. Então, o ser humano ele nasceu para viver em sociedade, ele nasceu para viver em grupo. Então, existe uma necessidade disso, de ajudar. Isso muitas vezes ainda está muito tímido na gente, mas existe, nós temos essa necessidade que vai aflorando com o tempo, né? Aí ele fala que nos dá a oportunidade de viver novas experiências, novas realidades, que é doar amor, que é muitas vezes a gente ajuda a curar a dor do outro, mas a gente também cura a nossa. Aí ele fala do que a gente ganha, então contato humano, já que nós somos seres sociais, como ele já tinha, ele comenta fala no começo, né? Satisfação de ser útil, conviver com as diferenças. Então a gente percebe ali que num grupo de voluntariado tem muitas diferenças, muitas vezes ali o choque de identidade acontece justamente por isso, né? Então, com isso, a gente vai aprendendo a ouvir, a falar, a trabalhar os nossos melindres, né? Exercitando a nossa tolerância, paciência.
E aí, em vários momentos também percebe-se que ele coloca ali a livro dos Espíritos, sabe? Ele sempre começa, ele fala também, faz umas citações sobre o livro dos Espíritos, então colocar em prática a lei da justiça e amor, ou o Evangelho, né, de Jesus, nosso Evangelho. Foca, que é compromisso. Então, eu assumo um compromisso comigo, mas também com a sociedade, com o meu grupo. Então, eu não posso esquecer que isso é um compromisso, eu preciso honrar com esse compromisso, né? Então, é uma ferramenta de inclusão, ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Só que ele também deixa claro que existem as nossas possibilidades. Então, eu não posso. Se eu tenho uma dificuldade, de repente, um, é, com alcoolismo, ou eu me sensibilizo muito com determinadas situações, eu preciso saber se eu posso ali estar, se eu vou desenvolver bem o trabalho pensando nessas minhas, talvez, ainda dificuldades. Então, eu tenho que me encaixar ali no grupo, é, dentro dessas minhas possibilidades, é isso que ele fala. Então, qual a motivação para ser voluntariado? Então, depende da nossa história, da nossa vida, né, da nossa expectativa de vida, da forma de viver e sentir a necessidade de doar. Então, como ele fala, e deixa claro ali, a gente percebe até ele cita o Evangelho, nossa necessidade, às vezes, de estar ali em contato com as pessoas, né? E buscando o quê? Buscando uma resposta, me entender qual é o meu papel na sociedade. Aí ele começa a nos ajudar a entender como que a gente pode ter bons resultados voluntariando, já que é muito mais fácil, como ele fala, muito mais fácil você trabalhar num grupo, e aí ele fala isso para os diretores ali, né, para quem coordena os grupos. É muito mais fácil você trabalhar com um grupo de trabalho, onde você recebe um recurso ali financeiro pelo seu trabalho, do que com voluntariado. Então, é importante que o grupo como um todo ele se autoconheça. Então, o autoconhecimento é importante para o grupo, para todos, né? Para a gente, principalmente. Então, aí ele começa a trabalhar o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, a gente consegue observar as nossas qualidades, as nossas habilidades. Então, é uma caminhada, eu preciso me autoconhecer, né? E aí o grupo ali vai se encaixando, vai se trabalhando, né? A gente tem que focar nos objetivos. Muitas vezes o que acontece, a dificuldade do grupo é que a gente às vezes se tem os melindres, ele vai falar mais para frente, né? Mas é importante focar nos objetivos. Qual é o objetivo do voluntário ali, do voluntariado, do trabalho voluntário? Conviver bem com os pares, então a gente sabe das diferenças, trabalhar em harmonia, né? Aí ele fala do respeito, da ética, solidariedade, igualdade, justiça, que a gente lembre-se disso quando estiver ali perante o trabalho voluntário, ou qualquer trabalho que for, mas principalmente focando aí no voluntariado, respeitar as diferenças éticas, sociais, religiosas e de gênero, né? Ter iniciativa, então ele fala muito que é importante ter iniciativa, claro, mas ah, engrenando ali com o grupo, né? Cooperar e trabalhar em equipe. Então, é importante que a gente aprenda a trabalhar em equipe e comprometer-se com o que puder fazer, né? Voluntário consciente. Então, quem é o voluntário consciente? Eu quero ser um voluntário consciente. O voluntário consciente é aquele que não paralisa, ele não estagna, ele está sempre consciente de que ele precisa estudar. Ele tem que estudar e colocar em prática. Então, eu tenho que estudar ali o Evangelho, segundo o Espiritismo, eu tenho que participar de estudos, eu tenho que, o meu Evangelho no lar, eu tenho que ser comprometido, eu tenho que pensar que todos os dias eles são importantes para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado. Então, eu tenho que estar sempre consciente que eu preciso estudar e colocar em prática tudo isso que eu estudo. E como é que eu coloco em prática? Muitas vezes no lugar onde eu ali não, ah, sabe, eu não vou receber de certa forma material, mas é uma possibilidade da gente realmente se conhecer ali.
Então, importante não buscar posição de destaque ou privilégios, não julgar, ter paciência e ter consciência que nós estamos mais para aprender do que ensinar um trabalho voluntário. Ele fala que é importante também a gente desenvolver a inteligência emocional, e tem um vídeo até que eu te mandei para isso, né? Importante desenvolver a inteligência emocional. E o que que é isso? Equilibrar minha razão do meu coração, dos sentimentos, né? Ele cita ali os 5 pilares da inteligência emocional, então, autoconhecimento, autorregulação, motivação interna, empatia e habilidades pessoais. Isso aqui já daria um estudo, né? Dá para parar isso aí e já conversar com o pessoal só diante desses 5 pilares. Aí ele começa a descrever ali, a inteligência emocional é um processo espontâneo e muitas vezes a gente não consegue controlar, ainda mais nós ainda que estamos tão ainda ligados à reação, né, o instinto, ainda estamos aí nos propondo ao autoconhecimento, a, a aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, tendo ele aí como nosso guia, modelo, tanta coisa ainda para aprender, e a gente muitas vezes, e quantas vezes ele nos ensinou e nos falou sobre isso ali, contando as histórias tal, mas é isso que ele nos mostra aqui, que esse processo é espontâneo e biológico, e isso com o tempo, caminhando juntos com esse autoconhecimento, a gente vai conseguindo controlar essa ação da reação, já que isso é importante até para a ferramenta para interagir com o meio, e é natural, é nosso, né? Ainda estamos aí nesse processo ainda de conhecimento aí de controlar nossas emoções, né? Aí ele fala que o impulso é o veículo da emoção, a semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação, né? E sentimento é a maneira como nós interpretamos as emoções que experimentamos, é o significado que o cérebro dá para a experiência fisiológica que a emoção gera. Então, a qualquer ação, existe aí o impulso da reação, da emoção, e aí ele vai mostrando aí para gente que a gente consegue, com o tempo, usar essa inteligência emocional de uma forma positiva para a gente, né? Porque, em primeiro lugar, essa reação ela nos adoece, né? E também aos nossos pares, né? Aí ele fala que a criatura que estaciona na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia no esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases do futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante, distanciando-se do tempo das noções superiores, sofrendo o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Achei tão bonito isso aqui, a gente poderia ficar refletindo essa frase, né, por um bom tempo. Então, muitas vezes a gente ali se perde aí nesses impulsos ainda, nessas reações, né, e como a gente mecaniza isso, vira meio que mecânico, a gente vai, reage, e aí a gente perde ali tempo, né, perde o tempo, perde não pensei, respondi, é isso que ele fala. Então, achei tão bonita essa parte do estudo. Não evoluímos apenas acumulando conhecimento teóricos, é preciso vivenciar as próprias experiências, transformar nossos impulsos e ampliar nossas faculdades superiores. Então, e a gente sabe ali com Jesus, ele fala, ele usa muito esse exemplo, né? Que a gente tem essas possibilidades de controlar, de colocar com que esses sentimentos mais nobres, essas reações mais pensadas, elas podem ali fazer parte da nossa vida, né? A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade, olha lá, força de vontade do caráter humano, canalizar essa energia. Aí ele fala através do silêncio, refletir antes de falar, de agir, não reagir. E tudo isso ele ensinando ali, trabalhando, tá vendo? Como que ali no grupo, como que a gente pode fazer
para que esse grupo ali, para que cada um de nós ali pense nas nossas ações no dia a dia, né? Eu tenho necessidade mesmo, igual ele fala, tenho necessidade de realmente pensar 3 vezes. Eu gostaria que fizesse assim comigo e falassem assim. O olhar do outro, ou como olhar o outro, o que esperar do outro. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais disso, ó. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a efetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado ao eu superior. Isso aí é a de Angeli falando, né? Que a gente, ó, mais uma vez, que a gente tem essa possibilidade dessa convivência feliz, de uma afetividade, de pensar antes dessa reação, né? E tudo treinamento, né, Ana? Sempre o treinamento. Trabalhando nossa inteligência emocional, podemos interpretar os sentimentos mais íntimos nossos do outro. Então, a gente consegue ver, né? Enxergar ali os nossos sentimentos e o do outro também, né? Lidar mais tranquilamente com os relacionamentos interpessoais. Estamos em estágios evolutivos. Então, é isso que ele pede, para que a gente olhe para o outro e pense, lembre-se que cada um de nós está ainda num degrau, né? E a necessidade de estarmos todos juntos, que é isso aí que fica o aprendizado, que é importante o aprendizado, estamos em graus diferentes, degraus diferentes, né? Uns mais já sabem controlar, nós ainda temos essa dificuldade, talvez, mas que a gente consiga olhar ainda o outro com né? Com com esse olhar mais caridoso, que estamos em diferentes graus, né? Poder controlar nossas ações impulsivas. Aí ele fala de desenvolver o altruísmo. O que que é altruísmo? O altruísmo a raiz do altruísmo é a empatia, então a capacidade de identificar as emoções do outro, a habilidade de se colocar no lugar do outro, componente da inteligência, a habilidade dos grandes líderes. Então os grandes líderes ele têm essa a empatia, né? Já é uma coisa natural, já é uma virtude, né? Desenvolvendo relações saudáveis, com atitudes benéficas a si e aos outros. O autoconhecimento, ele começa a falar agora sobre o autoconhecimento, essencial para a transformação interior. A Joana, de novo, o ser humano é um conjunto harmônico de energias, e é isso que a gente tem que lembrar, né? Qualquer reação nossa, ela desencadeia ali talvez não, a gente sabe, né? Uma carga de energia, essa energia pode ser positiva ou não, e aí a gente tem consciência hoje, é tão falado nas pesquisas médicas, científicas, sobre a questão das doenças, né? Então, é um conjunto de energias constituído de espírito e matéria, mente, perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns com os outros. Olha a importância, né? Aí, a importância de nos conhecermos, ter consciência dos nossos hábitos, pensamentos e comportamentos. Então, eu tenho um pensamento, e hoje em dia a gente sabe também, com os estudos, a gente sabe da importância do pensamento, controlar o pensamento, já tentando identificar o que é nosso, o que não é nosso, mas eu tenho ali uma dificuldade de pensamento de mágoa, sei lá, de rancor. Eu consigo hoje em dia controlar, sei a importância da prece, né? Então, me colocar em prece, pedir a Deus ali para que aquele sentimento, né, se afaste. Então, ele fala tudo isso, né? Por que a importância disso? Para a gente compreender a nossa verdadeira essência, melhorar nossa relação conosco e com o mundo, encontrar o nosso propósito de vida. O espírito precisa se conhecer, se autodescobrir, conhecer seus pensamentos, sentimentos, emoções, evitando assim futuros desajustes, equilibrando-se na longa jornada da vida. A conscientização do ser
levam a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras, que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontram. Lembrando, né, tendo consciência que estamos todos interligados, né, uns com os outros, por pensamento. Conhece-te a ti mesmo. Então, alguns exemplos do livro do Espírito. Qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí o Espírito responde para Kardec: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aí cada um de nós sabe ali à noite no travesseiro ou nas nossas reflexões durante o dia qual a dificuldade que a gente tem, né? A mágoa, a tristeza. E aí esse autoconhecimento é importante, né? Os espíritos trazem consigo germes latentes do bem e do belo, a centelha divina oculta, embora como diamante no carvão, refúgio em todos eles. Então é o que o Pedro fala aqui, que nós temos essa, e tem até a foto aqui do Pedro, né? Do Pedro não, do Paulo ali em Damasco, quando encontra com Jesus. Todos nós ali somos diamantes ainda, e, e essa centelha divina ainda em todos nós. É por isso que ele fala de olhar para o outro também com todas essas possibilidades, né? E Jesus viu a possibilidade em tantos de nós, né? E tem visto, né? Quando muitas vezes a gente nem acredita, né, Ana? Jesus então mostrava apreço e respeito aos excluídos e discriminados. Então, por isso, quem somos nós para julgar, né? Oferecia igual atenção a todos, reabilitou homens mergulhados na ignorância, no erro e na delinquência. Não havia eleitos. Então, ele via as mesmas possibilidades, com o mesmo olhar, via que todos ali poderiam e poderiam melhorar, né? Podemos melhorar. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós, que o reino dos céus é uma conquista comum a todos que cultivem o amor a Deus, a si mesmo e aos outros. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, ele viu ali, e ele vê em todos nós essa centelha divina, esse diamante bruto ainda, né? E cheio de possibilidades, né? E como a gente consegue isso? Através uns com os outros ali, um ajudando o outro, vendo no outro sempre essa possibilidade em nós mesmos, né? Aí ele falou uma vez para Maria, né? Tem essa história aqui do livro do Boa Nova, se não me engano. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será, não será tirada, né? Não se esqueças da boa parte que reside em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta contigo elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem num plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que estende o copo de água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida a um bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Então, todas as possibilidades, tudo que às vezes no nosso olhar ainda parece dificuldades ali, a gente não, né? O que será para frente? Tantas possibilidades, né? E ele continua: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos
a essência da divina lição. Quem procura boa parte, nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Eu falei o livro, ó, mas é fonte. E aí ele nos fala, ele termina aí fechando essa ideia falando, ó, vá depressa. Então que a gente vá muito rápido em relação à nossa mudança comportamental. Então que a gente se cobre mais para que essa mudança, esse olhar ao outro, né, que a gente consiga ali trabalhar essa caridade do olhar ao outro, porque como a Meimei fala, e como é que a gente vai conseguir isso? Sai de ti e vai conhecer a dor do mundo. Quando a gente começa a sair pelo mundo, a trabalhar realmente de essas ações voluntariadas, a gente começa a se descobrir, né? E, e exigir da nossa cobrança muito mais do que do outro, porque olha o que ele fala aqui. Vá devagar em relação à expectativa de mudança em relação aos outros. Nenhuma grande realização se dá de um dia para o outro. Então, que a cobrança seja conosco, ali, de nosso travesseiro, a, na nossa caminhada, mas que a gente tenha mais esse olhar de como Jesus falou ali para a irmã de Maria, né? Olhe o outro, olhe as coisas boas, tenta ver as possibilidades. Foi isso que ele viu em nós, né? E aí, o que a gente tem que ter consciência também num grupo de qualquer grupo de trabalho, que se a gente não se agrega, se a gente não trabalha ali aos pares de forma harmoniosa, isso pode ser desastroso, né? E imagina a espiritualidade ali que tanto nos esforçou, é isso que ele falou, né? Tanto se esforçou ali para nos unirmos, para nos colocar ali, a gente não sabe quem está recebendo ali para ser amparado. Muitas vezes ali tem até a história do que foi lembrada do André Luiz, onde um enfermeiro ali, ele até começou a atender uma moça, e aí tinha um espírito ali que não era muito simpático a ele, e aí a forma como ele começou a tratar, o espírito começou a se sensibilizar né, com a atitude dele e se transformar. Então a gente não sabe essas possibilidades. A gente é que ali no voluntariado, não sei se tem alguns espíritos, você pode até falar isso ou não, Ana, ah, mas assim, dá para trabalhar isso. Então, quanto que a gente perde, quanto que Deus ali nos faz, nos coloca ali unidos, e às vezes a gente por melindres, né, por ali as nossas dificuldades ainda, né, pode dificultar todo um trabalho. Então, é importante isso, que a gente esteja engrenado, porque olha, o desenho nos mostra aí, né, a gente pode perder até trabalho por conta de algumas situações, né? E que a gente tenha consciência de que podemos ser agentes transformadores para um mundo melhor. A gente não tem que ficar pensando, todos nós temos uma missão, por menor que seja, né? E, esse mundo de regeneração, ela está nas nossas mãos, né? Isso foi dito. E pensando ali, né, Jesus, ele, quando ele veio, ele até falou isso, ele foi pegando um ali, outro ali, cada um com suas dificuldades, mas ele vendo ali as suas capacidades, e é isso, nós somos agentes transformadores para esse mundo melhor, para esse mundo de regeneração, e tudo isso está nas nossas mãos, né? Na nossa, como a gente lida ali com as situações, importante sempre estar junto aí, participando, fazendo grupos de estudo, colocar o pessoal para estudar, porque é isso que vai ajudar. E aí ele faz o convite, né? Bora lá fazer o bem, não precisa motivo, basta fazer, onde quer que seja, esteja, a gente tem a oportunidade de ajudar, né? E aí eu sugiro fazer uma segunda parte, porque aí ele fez foram feitos em 2 dias o estudo, né? A segunda parte, o que que é? Ele começa fazendo, lendo uma mensagem do Karl Schutz sobre a importância de ser voluntário. É muito bonita essa mensagem. Eu não vou ficar lendo porque depois acho que eu vou pegar muito seu tempo, Ana, mas ele leu ali, né? Então que a gente não perca tempo para pensar em fazer o voluntário, para ser voluntário, né? Então não espere a doença, sabe?
que a gente se prontifique a fazer isso, a trabalhar como voluntariado, né? Porque a gente às vezes se compromete no plano espiritual e muitas vezes a gente deixa de realizar tanta coisa, né? Aí essa mensagem é muito bonita, e depois você dá uma olhadinha, né? Que ele começou a segunda parte do estudo, o segundo dia, lendo a mensagem, né? Ah, desculpa. Ele fala, terminou falando, né? De uma moça lá da FESP, que ela cuidava da irmã, né? Ela se dedicava na irmã. Isso também, lembrando que é uma forma voluntária. Eu acho muito bonito, eu coloquei aqui, isso aqui foi eu que tive a ideia de colocar, que o Frei Fabiano, ele executou ali, parecia tão simples, mas quantas pessoas ele atendia ali no portão? Ele poderia ficar lá dentro, né? Designando lá as funções dele lá, mas ele ficava ali no portão, e quantas pessoas ele socorreu ali de forma amorosa, voluntariada, por vontade, de forma voluntariada, né? E nosso grande exemplo, nosso outro exemplo, que é Jesus, né? Então, para estender, para desenvolver o seu programa, ele precisou de braços humanos. E aí a gente sabe cada um dos apóstolos aí com as suas dificuldades, né, homens ali. A gente sabe que, claro, que foram espíritos preparados pela espiritualidade, né? Estamos aí em muitas caminhadas ainda para entender ali a missão deles, mas o que se vê na história eram pessoas ali que ainda tinham questionamentos, né? Mas foram juntos com Jesus, e é isso que ele espera da gente, né? Nós também nos propomos, se estamos buscando entender sobre o Evangelho, se estamos ali tentando um trabalho voluntário, estamos nos propondo a ser esses braços, né, que Jesus necessita, é isso que ele fala. Aí, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, olha o que Jesus nos falou, hein, né? Como ele nos vê ali, a importância que ele nos dá, a credibilidade que ele nos dá, acreditam, né? Que somos capazes, que vamos ali fazer as nossas funções aí, que vamos aprender, que vamos desenvolver, que vamos, né? Vamos nos melhorar, né? Estamos nos propondo a isso, né? Mais uma vez o convite. Aí ele começa a falar sobre o voluntariado no mundo. Eu não sei se você quer mostrar isso, mas eu achei tão interessante. Ele começou a mostrar vários lugares de tantas pessoas que trabalham aí nesses lugares, né? Tem Brasil Sem Fome, Engenheiros Sem Fronteira. E ele foi falando, explicando ali, que eu não vou tirar muito do seu tempo, Ana. Mas ele foi falando, tal, foi mostrando fronteira, foi comentando, porque como era segundo dia, né? Ele teve mais tempo para explicar. Talvez você tenha ou não, não sei se você quer, ó. Tem os palhaços aqui, né? Tem o Agrac, que tem muitos voluntários lá também. Ele falou disso aqui, Ana. Ele falou: olha só como é, às vezes, um voluntário. Que o CVV, na verdade, ele saiu de dentro da FESP. Foi uma ideia de. Então, a importância também do líder, ele também ter esse olhar das boas ideias, de acolher as boas ideias. Porque foi a ideia de um voluntário dentro da FESP, só que por não, eles não queriam só fechar dentro de uma religião. Então aí eles viram que estava funcionando, essa ajuda foi positiva, né? E existia a busca, então vamos colocar fora do centro espírita, da casa espírita, porque lá abrange mais pessoas, né? Mas ele também enfatiza isso, a importância do líder de reconhecer ali as boas ideias, sabe? Aí tem os voluntários da FESP. E aí uma coisa, Ana, que eu acho que é interessante, olha o que que eles fazem, ó. Para a gente poder se candidatar a uma vaga de voluntário, eles têm algumas. Eles fazem uma análise, sabe? E eu sei que vocês fazem isso porque eu lembro quando eu era voluntária no reforço escolar, a Silvia, ela era meio criteriosa, ela, tipo, ela. Porque lembra que tem aquela parte lá que ele falou que você tem que estar. Sentir se você consegue desenvolver o trabalho. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, muita sensibilidade com crianças sofrendo, eu não posso ir em hospitais onde as crianças estão doentes, né?
Se eu tenho dificuldade, teve até uma moça falou, eu não consigo, foi uma pergunta, eu não consigo pessoas de rua, eu sinto muito, mas eu ainda não tenho condições. Ele falou, não, nós temos que estar onde a gente consegue trabalhar. E aí eles fazem tipo uma avaliação para poder ver se a pessoa tem ali habilidade de trabalhar com aquele trabalho voluntário, sabe? Então, ter cursado, frequentado algum curso na área do ensino da FESP. E, por exemplo, para poder ser evangelizador lá, você não pode chegar e ser evangelizador. Você tem que fazer 2 anos de CEP, são 2 anos de curso, onde eles te ensinam a dar aula, tal, não sei o quê. E é isso, você não pode chegar e dar aula, entendeu? Para ter trabalhar em alguma outra área lá, eles veem se você tem alguma. Fazem como se fosse uma entrevista mesmo, né? Olha só como é que são as vagas. Às vezes ali até para auxiliar na organização de limpeza, tá vendo? Eles são meio. Acho que porque eles já viram que algumas coisas não deram certo, né, Ana? Então eles são meio criteriosos, assim. Não criteriosos, mas eles são super acolhedores, assim, por exemplo. Igual a gente fez o curso lá da CEP e tal, não sei o que, eles estão precisando de voluntários para evangelização. Então, você chega lá para ser voluntário na evangelização, você fez o curso, elas já te colocam para dar aula, sabe? Elas são bem acolhedoras assim, mas você precisa mostrar que você tem habilidade para trabalhar. E aí eles vão mostrando ali dentro da. Isso aqui você pode tirar, tá? Isso aqui eu só te coloquei para você ter um exemplo. Assistente social, professor de educação física, então eles têm voluntários, eles têm a Caixa Fabiano, né? Transitória, né? E é isso, ó. Aí eles têm ele tem a oportunidade para o job. Olha que legal isso aqui. Eles têm uma gestão de projetos, então eles pegam ali os jovens, né? E uma forma de também de engajar os jovens na casa espírita, né? Porque eles fogem, né? Então, uma forma disso, eles dão assim possibilidades deles criarem, sabe? Então, eles têm a gestão de projetos. Achei bem legal isso aqui. Tem atendimento fraterno. Esse aqui é um senhorzinho que trabalha lá com o pessoal de rua. Aí eu coloquei aqui da casa de Fabiano, que eu acho que talvez você vai deixar só isso aqui, né? Mas aí veja que são os lares, né? As casas que a casa de Fabiano estão associadas. E é isso, Ana. Espero que tenha ajudado. Eu fiquei encantada quando ele apresentou ali, principalmente quando ele começa a falar ali. E assim, é como eu te falei, eles não deixam solto, sabe? Eles criam um grupo, o grupo ele tem que estudar. Então, vira e mexe, eles mandam palestras, você tem que estar inserido, você tem que estar dentro de um grupo de estudo. É importante porque é que ele fala lá no meio do trabalho, né? Você viu que ele falou que a, a importância da gente estudar, mas pôr em prática tudo isso, né? Tudo que a gente estuda e aprende nos estudos. E é isso, tá bom? Deixa eu ver se a gente consegue agora.